Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros, do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco que presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Contentar-se. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pede-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem coerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Já compreendes tuas responsabilidades com Cristo? Examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender e contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas, segundo a vontade de Deus.
que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, protetora dessa casa, e da equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos guardiões, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. A gente viu a semana passada esse comentário que o nosso amigo fez a respeito da companheira de luta que se entregou para a embriaguez. Eu vou ler mais alguma vez para a gente analisar um pouco isso. Pouco tempo depois, desencarnou em lamentável situação espiritual, sendo arrebatada pelos seus comparsas de embriaguez empírica. Estou informado que há pouco, após mais de 20 anos de padecimento das regiões de muito sofrimento, foi recambiada a reencarnação em situação de resgate penoso. Nunca esteve fora das minhas orações, porquanto é digno de ajuda e de compaixão. São dois passos que a gente tem que analisar aqui nesse texto. O primeiro é isso que ele fala aqui, sendo arrebatada pelos compassos de embriaguez empírica. Algumas coisas que a gente vê na doutrina espírita, quando a gente está estudando, procurando aprender, algumas delas produzem um certo abalo por nos revelar uma situação que a gente às vezes não achava que fosse tão grave, sabe? Porque a gente é criado num ambiente social que você vive, embora tendo a influência salutar dos seus pais, nossos pais não são santos, como também nós que somos filhos também não somos santos. Então, quando a gente fala de alcoolismo, é uma coisa que é muito bem usada, divulgada, pouco questionada e muito menos analisada de uma maneira mais profunda. Tem um livro do Divaldo que ele fala sobre os vícios, em que o irmão Filomeno de Miranda, ele nos alerta que o etilismo, a sexolatria e o uso de drogas ilícitas produzem as mesmas alterações graves nos nossos corpos espirituais. Você, para ter uma noção, sexolatria é a prática sexual sem afetividade positiva. Se você faz uma relação sexual sem afeto, apenas para satisfazer sua animalidade, isso é sexolatria. E a gente vê isso acontecendo sob os nossos olhos de uma maneira tão simplista e tão comum que muitas vezes a gente julga isso como sendo normal. E não é. Porque o pai que deixa seu filho se entregar para a sexolatria e sair praticando sexo com qualquer pessoa, simplesmente para sentir o prazer, o orgasmo, do ponto de vista animal, e achar que isso faz bem para ele e que isso é ser homem, o pai que deixa seu filho fazer isso vai responder por muita coisa equivocada no mundo espiritual.
Isso vale ao filho tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. A gente tem que primar, acima de tudo, pela afetividade, porque o que nos faz colocar em nosso devido lugar no mundo espiritual é o padrão afetivo de cada um de nós. Não é a sua inteligência cognitiva. Não é a sua vontade do que você está fazendo ou deixando de fazer. Mas o sentimento que você está desenvolvendo em você é que vai lhe colocar na camada espiritual com os seus semelhantes. E não adianta você querer sair de lá, porque você não sai. Não pensa você que você vai dizer, mas o anjo da guarda vai me recolher daqui. Não vai. O anjo da guarda vai respeitar o seu livre-arbítrio de tudo aquilo que você resolveu fazer. O que o anjo da guarda vai fazer conosco é trazer boas orientações de uma maneira persuasiva para que a gente siga o caminho do bem por escolha própria. Se você escolhe do mal, o problema é seu. Quando você vai ler o livro Libertação de André Luiz, em que lá no capítulo 6, 7, o Senhor das Trevas está julgando as pessoas, e ele fala, esses aqui padeceram da calúnia, fica aqui conosco. Esses aqui da avareza, fica aqui conosco. E a gente vê os irmãos já dizendo, mas como avareza? Eu não fiz nada de mal na terra, eu apenas estudei, procurei aprender alguma coisa. Ele faz, é verdade. Aprendeu alguma coisa só para você. Isso é avareza cultural, então você vai ficar aqui conosco. Vê se ele saiu de lá. Vê se o anjo da guarda chegou e disse, não, esse aqui é meu, eu vou te dar. Não, eu não. O outro chegou lá e disse, não, eu não fiz nada de errado, eu fiquei apenas trabalhando, cuidando da minha casa. Eu falei, não. Aqui está mostrando que você usou de doenças que não tinha para ficar aposentado mais de 30 anos, ganhando dinheiro dos outros para benefício próprio, em vez de lutar com o trabalho honesto. Você vai ficar aqui conosco. Então, esses exemplos que a gente tem, isso, quando você vai juntando essas peças umas com as outras, você vê que o alcoolismo, sexolatria, o uso de drogas, lícitas ou ilícitas, produz a mesma deformidade no nosso corpo espiritual. E essa deformidade que dá a densidade do nosso corpo é que vai nos colocar onde nos é direito. Porque foi assim que Jesus falou para a gente, não construa o vosso tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Construa o vosso tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem os ladrões roubam, porque onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração, vai estar a tua afetividade, e é lá que você vai se colocar, sabe? Muitas vezes a gente vê as pessoas divulgando, vivendo de alcoolismo aí de uma maneira desregrada, porque do ponto de vista médico hoje em dia, a gente sabe que o álcool não produz nenhum benefício quando ele é ingerido. O benefício dele é quando você usa ele para asepsia. Então você deixar, ou você entrar por isso, tendo consciência de que isso não faz bem para você, isso é muito grave. Mas o maior exemplo que a gente tem disso, e que realmente choca, é quando você vai ler o livro Os Domínios da Mediunidade, o livro Memórias do Suicídio. Esse é um dos livros mais ricos em informações que a gente tem no mundo espiritual. Eu nunca li um livro para me trazer tanta informação e ver tantas situações complicadas que a gente julgava de uma maneira simplista aqui na Terra, e a coisa não é bem assim, sabe? Uma delas é quando o André Luiz sai do hospital, onde estão os suicidas por desespero. São aqueles que, sofrendo os abalos de uma vida conflitante, entram em desespero e terminam se matando.
E lá nesse livro, Monteiro achava que a situação que ele estava vivendo, se você for ler o livro, ele escreve, é a pior das coisas que pode existir no mundo inteiro. Aí quando ele recebe alta no hospital, ele vai conhecer os outros departamentos da Cidade de Esperança, ele é levado no sanatório. E quando chega no sanatório, ele encontra os irmãos numa situação tão triste que ele fica abalado. Parecia eram múmias que andavam, se chocando uma na outra, sem atividade consciente nenhuma. E ele, de tudo daquilo, perguntou: meu Deus, o que é que aconteceram com esses? Porque eu pensava que já tinha visto o pior com o suicídio que eu tinha cometido. E o orientador fala: Botelho, esses aqui são que poderiam ter evitado o seu suicídio, mas se entregaram para o vício. Estão aqui os que cometeram o vício do alcoolismo, do tabagismo, da droga lícita ou ilícita, que podiam ter lutado para vencer seus vícios, mas se entregaram para eles, sabendo que estavam se matando. A gente chama isso na doutrina espírita de suicídio indireto. E para satisfação nossa, um grupo de psiquiatras francês descreveu isso do ponto de vista psiquiátrico. Suicídio direto e suicídio indireto também. E hoje em dia está sendo cada vez mais divulgado no meio psiquiátrico essas formas de suicídio indireto, em que ele dá uns exemplos imensos disso. Uma pessoa que não vai atrás de cuidar da sua saúde, fazendo a sua avaliação periódica, terá um suicídio direto. Uma pessoa que sabe que precisa tomar uma medicação e não toma, é suicídio direto. Uma pessoa que usa de álcool, de fumo, de droga, sabendo que está se matando, é suicídio direto. Uma pessoa obesa que não está procurando se envolver para fazer dieta, é suicídio direto. Então é uma gama imensa de exemplos que eles dão, porque eles falam que se o suicídio direto é algo chocante e que faz a humanidade ficar trabalhando, inclusive escolhendo um mês em nome desse suicídio para que se evite, o suicídio indireto mata muitas vezes mais do que o suicídio direto. Então, quando você chega no livro, na mensagem que Kardec recebeu sobre as situações dos tempos finais que iriam acontecer, que está no livro Obras Póstumas, se eu não me engano, é uma data de 25 de abril, ou é 27 de abril. E você vê lá ele dizendo que nos tempos chegados, os suicídios seriam alarmantes, até nas crianças e adolescentes. A pessoa pensa, quando lê isso, que só é esse suicídio direto. Que o nego se joga de uma ponte, dá um tiro na cabeça, bota a corda no pescoço. Isso vai aumentar. Mas 100 vezes mais, vai ser o suicídio indireto. Porque esse é banalizado pela própria sociedade. É banalizado pela própria sociedade humana, de uma maneira geral. Porque você encontra as pessoas dentro do seu lado dizendo que por que a gente não pode beber se todo mundo bebe? Por que eu não posso tomar no final de semana se todo mundo toma? E acha que tomando só um dia na semana não estão causando mal nenhum para o seu corpo. E é como eu falei a semana passada, acho que falei, que a gente define alcoolismo pesado na mulher quando ela toma 4 ou mais doses, ou seja, batia, em um dia da semana em um mês. Você fazendo uso disso, você está causando doença no seu corpo. Porque o alcoolismo pesado é isso, é o alcoolismo que vai causar doença no corpo. O homem que toma 5 latinhas ou mais é a mesma coisa. E a latinha corresponde a 100 ml de vinho e 30 de destilado.
É uma coisa comum. Não é uma coisa normal. Do ponto de vista médico já não é normal. Né? Do ponto de vista psiquiátrico já é suicídio direto. Às vezes eu fico me perguntando, a gente que se diz espírita, que participa de reunião e procura se esclarecer um pouco, onde é que fica o nosso esforço em querer ler algo que é produtivo para ampliar a nossa capacidade de conhecimento e diante desse conhecimento a gente usar a nossa consciência e ter responsabilidade para fazer o que é certo? Porque se você for ver nas casas espíritas, não só casas espíritas, nos templos religiosos de uma maneira geral, existem as pessoas que são espíritas ou espiritualistas, mas que são materialistas, porque vivem muito bem com as satisfações materiais que têm na sua vida cotidiana. A gente vai responder por isso. Não adianta porque vai. A gente está vendo um relato do nosso amigo Exílio, de uma companheira da casa espírita, que era etilista social, achando que isso era normal. Não sabem eles que o álcool é uma substância de alta tolerância. Isso quer dizer o seguinte: se eu tomo uma dose hoje, daqui um mês, 2 meses, uma dose já não satisfaz, já não produz aquilo, a minha capacidade de tolerância, eu vou ter que tomar mais para poder ter a satisfação daquilo que me fazia uma dose, e eu vou aumentando cada vez mais. Então era um etilista social, como ele mesmo falou aí no começo. Diante da frustração de não ter a satisfação dessa idealização sexual, com aquilo que ele idealizava como sendo o objeto da vida dele, que era o licínio, ela descompensa. E é aí que está o problema do álcool. Cada frustração, cada ingratidão, ele é motivado a se sentir melhor tomando mais álcool. E ele faz isso de uma maneira tão simples e tão sutil que ele não percebe. Então começa-se tomando uma dose no final de semana. Essa dose é pouca, só no domingo, ele vai depois passa para o sábado e assim por diante. A gente tem um relato sobre o alcoolismo. É um relato é belo pela informação que tem e triste pelo que aquele irmão passou. Em que ele explica a situação dele, que ele começou com uma dose, foi aumentando, se entregou para o alcoolismo, destruiu a família dele, abandonou a mulher, abandonou os filhos, ficou recluso num ambiente subhumano, em que alguém ia levar algo para ele quando ele podia comer, e numa dessas crises de abstinência de álcool, em que ele não tinha nada, ele desesperado, pegou aquele alguém e que estava levando algo para ele comer e matou enforcado. Acho que foi enforcado. E depois, quando ele entrou na lucidez, ele viu que alguém que ele tinha matado enforcado era a própria mãe. É um relato do Chico. Eu posso até trazer isso para vocês, porque é tão sentido a forma com que ele psicografa isso, que é difícil você terminar aquilo sem chorar. Então isso é o álcool, isso é a tolerância, sabe? Então as pessoas acham, principalmente quando a gente é novo, faz muita besteira, que isso aí é normal. Não é comum. O normal é você não tomar nada que vá prejudicar o órgão do teu pensamento. Porque o peso que isso vai ter no futuro é desastroso. Kardec faz uma pergunta a respeito dos deficientes mentais. Está no livro dos Espíritos. Por que as pessoas padecem desse transtorno? Que responsabilidade eles têm na vida por ter transtorno mental? E ele fala: responsabilidade nenhuma. Eles estão assim porque viveram de futilidades, ou foram orgulhosos, ou fizeram mau uso da sua razão. Então, quando a pessoa vive de futilidade,
para sentir prazer na vida, porque todo hedonista é desse jeito. Ele vive de futilidades. Ele é tão orgulhoso que ele pensa só nele e no prazer dele. Ele está pouco ligando se o pai, se a mãe está sofrendo. O importante é ele estar sentindo prazer. Se está fumando, não continua fumando. Se está bebendo, não está nem aí. Porque ele não tem muita empatia. Ele só olha para ele, sabe? Então o que acontece com esses irmãos, em virtude do vício que viveram aqui, ele só vai ter espíritos viciosos ao lado dele. Onde está o teu tesouro, vai estar teu coração. Então uns vai se unir junto aos outros. E a morte continua o que na vida eu construí. E quando morre, acontece o que aconteceu com a nossa vida. Eles são levados juntos com os seus compassos. O que eu acho interessante é que tem filmes que nem são espíritas. Tem um cunho espiritualista. E eu sei que todo mundo assistiu esse filme, que retrata justamente isso. Daquele rapaz que tinha a sua amada e que ele morreu, ela ficou. Está vendo? Todo mundo já assistiu esse filme. É um cunho espiritualista, sabe? E o rapaz que praticava coisas desagradáveis, depois que ele morre, acontece aquela cena que não pense que vai ser diferente, porque não vai, é aquilo mesmo, está entendendo? Os semelhantes que praticavam atos desagradáveis pelos vícios, que corrompiam os outros, e ele usurpava do dinheiro, e a gente já sabe que o dinheiro é uma das princípios legítimas verdade, que é dessas duplas verdades que foi descrita para nós, vem e levam junto com eles. Você pega o livro de Missionários da Luz de André Luiz, um rapaz que matou o pretendente e a esposa da mulher que ele amava e que terminou se matando, quer dizer, além de assassino, ele foi suicida. Ele é encontrado depois que se mata, presa dos verdugos que acompanhavam ele, no matadouro. É assim que acontece. Você não pensa que isso aqui é historinha de livro que a gente vê? Muitas vezes tem livros espíritas que são desse jeito, né? Que contam historiazinhas que são, que a gente costuma dizer, água com açúcar. Depois que a gente termina de ler o livro, você nasce assim, escolhe o que é que tem aqui, não tem nada. São histórias verdadeiras, gente. Essa é a vantagem do Espiritismo que Deus mandou aqui para a Terra, para que o homem pudesse enxergar o futuro do que vai acontecer com cada um de nós, de acordo com a vida que a gente teve. Então o que acontece com essa companheira é isso, ela desencarna e é levada pelos seus amigos que compartilhavam com ela o mesmo vício. Toda vez que a pessoa sai da sensualidade para entrar no sensualismo, toda vez que ele valoriza mais a emoção dos prazeres do que os sentimentos que ele deve desenvolver com esses prazeres, ele entra em vício. Todo vício que eu estou vivendo, seja ele qual for, desde a ficar fazendo fake news, qualquer vício, você está se consociando com entidades do mesmo quilate. E quando você desencarnar, vai ser a mesma coisa. Um dos exemplos que mais me chamou a atenção de um vício, que às vezes as pessoas não imaginam que seja vício, é no livro Libertação de André Luiz. Quando ele está para receber a Matilde, em que ele coloca sinais luminosos na casa onde padecia da obsessão, mostrando que ali tinha a defesa de Jesus para proteger. E as almas em sofrimentos acolhem todas em busca de socorro. Um desses casos é interessante. É de um escritor.
e que fazia suas histórias, inventava seus personagens, entende? Com coisas negativas do ponto de vista afetivo. Onde tinha mentira, onde tinha sexualidade, onde tinha vícios, onde tinha alcoolismo e assim por diante. E ele vivia bem aqui na Terra com suas histórias. O problema é quando ele desencarnou, ele continuou convivendo com suas histórias em sua mente. Então ele via os personagens que ele inventou na sua mente, fazendo as mesmas coisas com ele do que ele dizia que eles faziam nas suas histórias inventadas. E o desespero dele foi imenso. E ele pergunta para eles: o que é que eu faço? Ele pergunta para eles como é que ele pode definir o pensamento, para ele mostrar que ele é prisioneiro do vício mental que ele criou para os outros e agora ele estava recebendo de volta. Então isso tudo a gente tem que entender. O que você vive aqui, você continua vivendo lá. Se você se entrega para o vício aqui, você continua com o vício lá. Se você começar a trabalhar para vencer o vício aqui, você encontra almas boas lá que também trabalham para vencer seus vícios. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa sem vício, estou dizendo que você trabalha para vencer seus vícios. Porque aquele que trabalha para vencer seus vícios quer ser uma pessoa boa. Está indo no caminho do bem. Então só basta isso. Você reconhecer que tem problemas e trabalhar para educar seus problemas. Só fazendo isso, você já tem junto de você seu anjo da guarda, espíritos familiares e toda a gama de espíritos do bem pronta para te ajudar. Quando você vai ver o livro No Mundo Maior de André Luiz, ele relata do começo até o fim o que acontece com os vícios físicos e mentais das pessoas que ainda estão encarnadas, em que o Calderaro vem com a sua equipe trabalhar justamente para acordarmos do caminho vicioso, levando para o caminho virtuoso. É um trabalho em que ele não tem conhecimento de nenhuma daquelas pessoas. É pedido por preces intercessórias para que a espiritualidade venha ajudar. E além do anjo da guarda, além dos espíritos familiares, existe essa grande falange de espíritos conhecedores da atividade mental que vem de uma maneira harmoniosa, dá força para que as pessoas não entrem em quadro de desestruturação mental. É um livro inteiro, e lá ele fala de tudo que eu estou falando com vocês aqui, de todos esses vícios. Inclusive tem um capítulo exclusivo sobre sexo. Esse capítulo é tão bonito que o próprio Chico falou isso depois. 30% do capítulo foi cortado por Emmanuel, porque a natureza humana não estava ainda habilitada para entender e compreender o que estava ali colocado por André Luiz. Tem coisas naquele capítulo que eu tenho dificuldade imensa de entender. Entendeu? Eu estou estudando esse livro com um grupo de estudo que a gente faz na terça-feira, que é só médico. Entendeu? Eu já falei para eles: olha, tem uma parte quando chegar lá na frente que eu acho que vai ser difícil, porque eu não vou entender muito para falar. Então vou precisar da ajuda de vocês. E é justamente nesse capítulo. O resto dá para a gente entender. Então compreenda que isso que ele falou aqui é pura verdade. Entendeu? Todos nós que vivemos com os nossos vícios somos arrebatados pelos nossos compassos. Agora, se você tem um bom senso de trabalhar para vencer seus vícios, você já saiu dessa camada vibratória, porque você está desenvolvendo sentimentos nobres. E é só isso que a espiritualidade boa e amiga espera de cada um de nós. Mas não pensem vocês que eles vêm interferir em nosso livre-arbítrio, porque não vem. Ele vem nos fortalecer em nossas escolhas que estamos trabalhando para nos edificar. Isso eles vêm. Por isso que a gente sempre fala que a prece só traz duas coisas para a gente, que é luz para o nosso entendimento e força a mais para a nossa vontade. Fora isso, não queira conquistar outra coisa, porque você não vai conquistar.
É em virtude disso que as pessoas ficam falando por aí, quanto mais eu rezo, mais defunto me aparece. Eu rezo e não resolve nada. Não vai resolver. Quem tem que resolver somos nós. Somos nós que temos que reconhecer nossos vícios e saber que a gente tem que lutar contra eles. Porque isso está ao nosso alcance. Caso contrário, a gente vai cair com nossos comparsas quando a gente desencarnar. E eu pergunto, vocês sabem quando vão desencarnar? Ninguém sabe. A gente pode desencarnar a qualquer momento. Quando a gente vai ler o livro O Céu e o Inferno de Kardec, que ele fala do passamento, lá ele escreve as situações que a gente vai desencarnar. Entendendo que a maneira de desencarne é algo que faz parte do nosso plano existencial. Então, muitos vão desencarnar por tempo, vão ter morte súbita. Outros vão desencarnar por doença, vão ter mortes lentas e arrastadas. A gente sabe se vai desencarnar de morte súbita? Mais em torno de 10 a 15% das mortes, de uma maneira geral, é que são de morte súbita, que a gente chama de morte papuf, né? Papuf. Merecimento, né? Eu não sei se é merecimento de uma geral. Isso faz parte do nosso plano existencial, entende? A gente ter um desencarne assim, ou um infarto, um tiro, uma bala perdida, um acidente, sei lá. Eu não sei se é merecido. Eu prefiro. No começo eu achava que devia ser assim. Depois, analisando as coisas, o tempo vai chegando, a gente vai vendo. Eu acho que você desencarnar por doença crônica é pior. É melhor porque o seu espírito aos poucos vai já penetrando o mundo espiritual gradativamente. E você sabe que está morrendo, que está indo para o outro lado, onde você já tem algum vínculo, já tem alguma vivência no meio disso aí. As pessoas que morrem de papuf, se eles não tiverem um conhecimento bom da espiritualidade, eles não vão perceber que morreram. Vão ficar andando por aí achando que está tudo bem. E aí a coisa fica complicada. Tem até aquele caso daquela trabalhadora da espírita que desencarnou por 2 anos, sem saber que estava morta. Isso que o Marcelo falou é interessante. Essa trabalhadora é uma colega do Alírio que trabalhava junto com ele. Entende? Em tudo, inclusive em reunião mediúnica, junto com ele. Fazia atendimento fraterno, fazia tudo. Era companheira dele. Disse que a gente está estudando aqui. Ela desencarnou e fez a oração, achando que estava tudo bem, tudo bem, tudo bem. 2 anos depois ela se comunica. Para ter consciência que havia desencarnado. Esse rótulo que a gente tem de espírita, a única coisa que ele dá para a gente é só uma: mais responsabilidade. Se você pensa que você sendo espírita vai ter algum privilégio, primeiro a gente já sabe que privilégio não faz parte da lei de Deus. Mas espírita acha que tem privilégio, sabe? Eu conheço um monte que acha que tem privilégio. Já está com uma casa no nosso lar. É por aí. E o que a gente tem é mais responsabilidade. E a gente tem que compreender que a responsabilidade, ela anda de braço dado com outra coisa chamada de consciência. A consciência é a capacidade de eu entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. A responsabilidade é o responder pelos atos que eu pratiquei. Então, toda vez que eu fujo da consciência, a minha responsabilidade vai me chamar a atenção para que eu haja com mais consciência. Então, quando a gente fala que o espírita, a única coisa que ele tem é mais responsabilidade, é porque ele tem mais consciência do que ele sabe que deve fazer e que muitas vezes não está fazendo. O privilégio é uma coisa que surge com um sentimento chamado de orgulho. É o orgulho que faz com que eu queira ter mais alguma coisa do que alguém.
Toda vez que eu quero ter mais alguma coisa do que alguém, eu estou sendo orgulhoso, estou querendo ter privilégio. E a gente não tem. A gente tem mais responsabilidade, sabe? E o pior não é isso. O pior é isso. O pior é que a gente sabia disso no começo da nossa vida. A grande gama de espíritos sabe disso. Que foi apresentada essa doutrina muitas vezes na adolescência ou no começo da sua vida adulta. E o que é que fizeram? Se aprofundaram na doutrina? Participaram das atividades doutrinárias que existiam? Fogem. E fogem, sabe por quê? Porque não querem ter responsabilidade. Porque tendo responsabilidade, eles são chamados à consciência para praticarem atos mais dignos na sua vida. E é aí que está o grande problema. E a gente vai responder por isso, gente. Porque a responsabilidade é diretamente proporcional à capacidade de conhecimento que a gente tem. Então, a nossa amiga ficou com seus comparsas. E olha o detalhe que ele diz: estou informado que há pouco, quer dizer, fazia pouco tempo, isso que ele estava falando, após mais de 20 anos de padecimento em regiões de muito sofrimento, foi renomeada a reencarnação em situação de resgate penoso. Entenda? Olha o que ele está dizendo, gente. 20 anos nas mãos dos obsessores. Entenda, lá a gente não dorme como você acha que dorme aqui. A questão 1000 e pouco, acho que o livro dos Espíritos, São Luís fala justamente isso lá. Aqui ninguém dorme. Aqui o sono que a pessoa está tendo é um sono reparador, um sono de tratamento. Ou então um sono que ele vai ter um benefício, como é o caso de André Luiz, que dormiu depois de um dia de trabalho e foi o quê? Deixou o corpo espiritual lá e foi um corpo essencial. Visitar a mãe dele numa região de luz. Então é esse sono que existe lá. Aqueles que dormitam, como está no livro dos Mensageiros, em que o Alfredo vai fazer a prece junto com o Ismália, tem 1980 que dormem, exalando os fluidos fétidos. André Luiz chega lá e o orientador diz: olha, concentra nessa aqui. Qualquer outra, é a mesma coisa. É quando ele concentra, vê ela o tempo todo numa cabana, sendo injusta, cruel, levando o homem à embriaguez, uso de drogas, para que ela matasse ele cruelmente com uma machadada na cabeça. Acho que é mais ou menos isso aí. Ou é uma martelada, está lá dormindo, vendo isso o tempo todo. E ele pergunta: há quanto tempo está isso aqui? Não sabe. São anos, séculos, pode ficar aí. Ninguém sabe. Então são 20 anos que ela passou sendo sugada fluidicamente e judiada por esses irmãos nossos, que são piores do que ela. E essa gradação da hierarquia de caminho negativo é uma coisa assustadora. Porque quando você chega no livro Libertação de André Luiz, em que os juízes das trevas estão lá e teve um caso de licantropia com a mulher que fazia mau uso da atividade de mulher e de mãe, e transforma ela numa loba, porque loba é quem faz isso com seus cachorros, que malha a maldade de mamãe e deixa no mundo. Eles se concentram e evocam 3 juízes piores do que ele, que se materializaram com os fluidos dele para julgar em lote o rebanho que havia chegado naquela cidade trevosa. Entendam? Pior do que a cidade que Gregório estava, que era o rei das trevas, existiam entidades piores que não conseguiam nem ser vistas, mas tinham que ser materializadas para poder ser vistas e praticar o julgamento. Até na escala hierárquica do que é negativo, tem irmão que é tão negativo
tão cruel que nem é visto nessa cidade perversa. Do mesmo modo que a Matilde, no final do livro, para ser vista, ela tem que se materializar como fruto de Gúbio. Então, existem os extremos que esse livro mostra para a gente, do bem e do mal. Aí a gente, na nossa puerilidade, faz coisa errada e diz, mas quando eu quiser eu paro. Quando eu quiser eu digo chega e controlo. Essa é muito infantil, né? É não ter conhecimento de nada, sabe? E o que é que acontece é isso. Então ela fica, depois de 20 anos sofrendo desse jeito, ela é levada do jeito que está para reencarnar. Nem passa para fazer alguma melhora no seu corpo espiritual. Do jeito que está, você vai. Como é que você acha que ela vai ocupar um corpo aqui? Que situação vai ter esse corpo físico? Se o perispírito é nosso modelador biológico do corpo, palavra bonita, né? Modelador biológico do corpo. Olha que coisa linda. Como é que um perispírito desse vai modelar o corpo que ele vai reencarnar? Será que vai ser cheio de saúde? Então, quando ele fala situação de resgate penoso, é que ela vai provar das inconsequências que ela deliberadamente fez, porque ela conhecia o que era certo, sendo espírita, vivendo numa casa espírita, sendo responsável por seus atos. E ela escolheu fazer isso na vida dela. E ela vai provar da sua inconsequência, para ela saber o peso de uma palavra que se chama livre-arbítrio, que todo espírita gosta de falar de boca cheia. Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que é bom, para fazer o que é mal. Para fazer o que é mal é o que acontece aqui. Então que cada um pare, pense, reflita, porque é uma informação muito rica essa aqui. Porque não pense que ela não teve assistência do mundo espiritual. Teve, tanto tempo que até ele teve. Nunca teve fora de minhas orações, porquanto é digna de ajuda e de compaixão. Toda a espiritualidade boa estava do lado dela, até aqueles que ela havia prejudicado. Como é o caso de Licínio. Até ele orava por ela. Isso eximiu ela da responsabilidade dos atos que ela fez? Não. A cada um será dado segundo sua obra. Ponto final. Que obra nós estamos construindo no nosso futuro? Que cada um pense. Façamos nossa prece. Pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina se esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se desacelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que por seus esforços podem ele encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma noite de estudo. Obrigado por tudo. E Deus abençoe cada um de vocês em seus lares. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos